Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nossos conteúdos. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Amém? Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Jeremias capítulo 17, nós vamos ler do versículo 5 ao 10, peço para que você fique um pouco em pé, já eu faço as demais coisas que aqui a gente é acostumado a fazer. Jeremias capítulo 17, do versículo 5 ao 10, quem achou, diga eu achei, quem não achou, diga misericórdia. Jeremias capítulo 17, do versículo 5 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vou acompanhar aqui pelo Data Show, mas é a mesma versão da minha Bíblia. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Diga assim, aparta o coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Versículo 9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Antes de você sentar, eu queria que você baixasse sua cabeça. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem trazido para nós nesses dias tanto alimento, Senhor. Tanta coisa boa, tanta palavra do céu para os nossos corações. Nós te agradecemos por isso. E nós abrimos a nossa mente, escancaramos o nosso coração, para que o Teu Espírito nos guie a verdade nessa manhã. E saiamos daqui, Senhor, abastecidos pela Tua palavra. Que o homem suma e que Tu apareça. Que toda flecha forjada sobre nós seja destruída agora, no nome de Jesus. E todos digam, glória a Deus. Podem se sentar. Fique com a Bíblia aberta aí. Bota o dedão aí na página. Nós vamos ficar nesse capítulo, nesse texto. Vamos falar de alguns versículos. E eu creio que o Senhor vai trazer mais lucidez a nós nessa manhã. Amém? O texto de Jeremias, no capítulo 17... Ele é muito pontual para os dias de hoje, né? Nós precisamos entender que tem coisas na nossa vida que Deus, não é que Ele tem prazer em nos ver dessa forma, não tem a ver com nós errarmos e o Senhor está lá e eu disse, eu falei, né? Olha, agora vocês vão pagar. Deus não tem prazer nisso. Só que a Bíblia diz que Deus disciplina o filho a quem ama, assim como um pai da terra. Não tem como a gente, como pai, por exemplo, querer dar para o nosso filho coisas ruins. A gente não passa na nossa cabeça isso. O filho sempre vai ter um privilégio de ter as melhores coisas, né? Em algum momento, de repente, de tal forma, a gente, por não ter tido no passado, a gente acaba cometendo alguns erros de achar que, porque eu não tive, então eu tenho que dar para o meu filho sem ele merecer para ter. Tem coisas que nós precisamos entender que Deus está nos levando nesses dias a um lugar de equilíbrio. Diga assim comigo, equilíbrio. Irmãos, a Bíblia é um lugar de equilíbrio. Talvez em livro nenhum na face da terra você vai ver tanto equilíbrio de Deus como dessa forma. Deus quer que você caminhe no lugar de sabedoria. Deus quer que você caminhe num lugar de presença. Ele quer que você experimente do mover. Ele quer que você experimente do sobrenatural. Diga assim comigo, eu preciso ser naturalmente espiritual e espiritualmente natural. Ou seja, nada pode me tirar do lugar, ou seja, do centro da vontade de Deus. Eu não posso ser levado de forma alguma
como quem diz assim, ó, porque eu vivo essa circunstância agora, então isso define toda a minha vida. O caminhar com Deus, irmãos, não depende só de um dia, ele depende de uma caminhada, de um histórico, de uma função. Tanto que a própria palavra diz que não é como começa que se conta, e sim como termina. Ou seja, existe um ambiente onde eu e você precisamos compreender esse equilíbrio, que nós vamos errar, que nós vamos acertar, que nós vamos ficar em dúvida em cima do muro, porque tudo isso Deus sabe. Deus sabe que eu e você precisamos de uma direção. Deus sabe que, em nós existe um vazio que só é preenchido por Jesus. Deus sabe de todas as coisas. Por isso que Ele colocou o Espírito Santo como a nossa conexão com o entendimento de Deus. Então tudo isso há um conhecimento de Deus pleno para que eu e você andássemos, né? Na verdade, na teoria, nós temos que andar no que a Bíblia diz. Nós temos que andar naquilo que a Bíblia nos aproxima. É mais ou menos assim, ó, a pessoa que vive, diga assim comigo, a pessoa que vive de maneira exposta à Bíblia é um vencedor. Quando eu diz de maneira exposta, eu estou dizendo exatamente como um guia, como alguém que tem todas as suas direções assim, ó, sendo analisadas. O que eu vou fazer? Eu vou para a direita, o que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou para a esquerda, o que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou para frente, o que a Bíblia diz sobre isso? Atrás, o que está sendo dito? Uma pessoa que tem a sua vida exposta à palavra de Deus, ou seja, é colocar a sua palavra, assim como literalmente um norte na sua vida, essa pessoa ela vai vencer em tudo. Não quer dizer que ela vai ser a super-herói, que ela vai ser a pessoa que nunca vai ter erros. Não é isso. Ontem eu conversava com uma pessoa sobre isso. Pastor, eu preciso ter paz, parece que eu não tenho paz, parece que tudo na minha vida está difícil, eu não isso, aquilo, outro. Deixa eu dizer uma coisa para você, e você que conhece a Bíblia sabe disso. A única paz que o homem por um momento experimentou na terra foi lá no Éden. O único momento em que o homem teve um pouquinho de sensibilidade de entender assim, eu não tenho problema algum, foi lá no Éden. De lá para cá, a Bíblia deixa claro que eu e você, inclusive Jesus afirma isso, que no mundo nós teríamos o quê? Porém, tem de bom ânimo, Cristo venceu todos eles. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Então é uma verdade que a gente esquece disso. E quando você pega um texto como esse de Jeremias, você vai ver que aqui é um profeta, que assim como outros profetas na Bíblia, qual é o papel dele? Falar para o povo o que está acontecendo. O profeta, ele traz alinhamento, o profeta traz o que? A verdade. O profeta traz aquilo, olha, vocês estão errados por isso, vocês estão errados por aquilo. Existe uma realidade que precisa ser apontada, porque se você não fizer isso, não vai acontecer isso. Não é um profetizar daquilo que ele acha. Não é um profetizar dentro daquilo que, por exemplo, assim, ele é movido pela circunstância. Não, o profeta fala o que está na Bíblia. Diga assim comigo, o profeta fala o que a Bíblia já falou. Nós precisamos entender essa verdade, por isso o equilíbrio, por isso o entendimento de um coração entregue a Deus. E o texto fala sobre isso, que toda situação nós temos que entender que Deus analisa o nosso coração. Você pode ter motivações corretas, você pode ter um bom pensamento sobre as coisas, mas se isso não for alinhado com a palavra, não passa de alma, não passa de um ambiente onde, por exemplo, assim, você quer fazer e não Deus. E eu queria te chamar a meditar sobre esse texto. Está lá no versículo 5, olha só, 17:5 de Jeremias. O que diz ali? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aí baixa mais um pouquinho lá para o versículo 9. O que diz o versículo 9? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sabe uma coisa que eu vejo nos dias de hoje, meus irmãos? Às vezes, nós erramos, nós tomamos decisões erradas, nós plantamos árvores que crescem e a gente acha que não fomos nós que plantamos. A gente entra num ambiente, onde a gente começa, a palavra certa talvez seja se vitimar para Deus. Ó céus, ó terra, né? Por que eu estou vivendo isso? Por que está passando por isso? Por isso, o que está acontecendo na minha vida? Deus, o porquê disso? O porquê daquilo? E a gente entra num ambiente de vitimismo.
Enquanto nós não temos a sensibilidade de ir para Deus e dizer assim, Deus, eu estou colhendo o que eu plantei. E eu quero entender o para quê de tudo isso. Nós precisamos ser maduros, irmãos, no entendimento daquilo que eu e você estamos fazendo de errado. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele não comunga com o pecado. Não adianta a gente trazer para Deus coisas que talvez a gente ache que ele não sabe, porque ele sabe de todas as coisas. E o texto fala exatamente sobre isso, que há um coração desesperadamente corrupto. E hoje, mais do que nunca, a corruptibilidade, ou seja, ser corrupto, está muito ligado ao que os teus olhos estão vendo. Muito ligado aonde os teus olhos estão te levando. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu só quero ver problema, eu só vejo problema, tudo que eu falo tem um problema, tem uma situação, da minha boca não sai coisa boa, só traz murmuração, só traz esse ambiente, é lógico que eu vou criar o quê? Um ambiente em minha volta de ruindade, onde eu não vou ver nada bom. E aqui o texto fala que o coração do homem, quando está longe do Senhor, ele é corrupto. Então diga assim comigo, meu coração tem que estar perto do Senhor. Não tem como um servo de Deus, é isso que eu queria que os irmãos entendessem nessa manhã, porque o Senhor tem ministrado isso ao meu coração. Por que a gente vem ansiedade em cima de ansiedade em cima de situações? Porque a Bíblia diz, não andeis ansioso com coisa alguma, antes fazei conhecido diante de Deus com orações e súplicas. Mas aí você pega, qual é o teu tempo de oração durante o dia? Como é que você quer começar o teu dia? Vai determinar como você vai terminar o dia. Se você é uma pessoa que levanta da sua cama, sabe, e já começa a ativar o módulo murmuração, isso está faltando, isso, aquilo, tal, como é que diz o espírito de caixa de fósforo, né? Só, isso. Tudo é, a cama, o não sei o quê, o barulho, não sei o quê. Você vai terminar o dia só no parece uma bateria de DJ. Tudo na sua vida vai ser fui, dá até um negócio, sabe? Oi, som. Porque tudo você vai terminar o dia como começa, meu irmão. Você pode dizer para a pessoa do seu lado que você termine dias abençoados em nome de Jesus. Se o meu coração está diante de Deus, qualquer situação que eu passe não vai me abalar. Irmãos, quando você pega, por exemplo, um livro chamado Heróis da Fé, até inclusive eu indico quem quer ver, fala desses heróis no nosso tempo, contemporâneo a nós. Você vai ver cada homem de Deus, cada pessoa que se colocaram num lugar, onde nós paramos para analisar e eu fico até com vergonha, irmãos. Eu estou falando de pessoas contemporâneas, mas a Bíblia já fala de profetas lá atrás, que foram decapitados, açoitados. Cara, Paulo naufragou, levou chicotada, foi preso, e o cara preso, algemado, escrevendo para os irmãos. Agora, qualquer dor de cabeça nossa, eu estou muito mal. Qualquer, sabe, arrotinho, meu Deus, essa azia está me matando. Meu Deus do céu, sabe, o irmão não me deu bom dia. Este lugar não é meu. Não me sinto mais bem aqui nessa igreja. Sabe, pessoas que estão sendo lideradas daqui a pouco. Não, eu não concordo com esta visão. E eu vou buscar em Deus uma unção. Aí o inimigo vai e bota sobre ele a unção de Absalão. Sabe qual que é? Ele não concorda com o pastor, vai lá e abre um salão para ele. Aí ele vai lá e fica na unção de Absalão. Absalão aqui porque eu não concordo com o que o pastor está dizendo. E eu sou líder, Deus me deu um dom, Deus me deu uma unção, eu tenho um povo, tem? Diga assim, filhotes de Absalão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando com você nessa manhã em nome de Jesus? Nós precisamos entender que onde está nosso coração vai determinar o que nós estamos passando. Se o nosso coração está em riquezas, irmão, se o nosso coração está em dinheiro, é só o abençoado daquele abençoado fazer uma coisa errada que pronto, acabou a nossa vida. Acabou a nossa vida, porque a gente fica ligado, sabe, no que o governo está falando, no que a empresa, no que é isso, irmão, diga assim comigo, os meus olhos têm que estar no Senhor. Irmãos, preste atenção que eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, aonde está o teu coração vai determinar como está a tua vida. Entenda isso em nome de Jesus, é o que eu acabei de falar, ser ministrado por entender que o provedor é maior, muito maior do que os meios de provisão.
Ser depender do Senhor é uma coisa mista. Irmãos, ó, é maravilhoso. Diga para a pessoa do seu lado, dependa do Senhor. Faça a sua parte e dependa do Senhor. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Quem crê nisso, irmão? Diga amém. Abre comigo, por favor, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Olha só, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, olha isso aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é, diga comigo, verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que seja isso o que ocupe o vosso. Só aqui a gente tem que parar. Pronto, para aqui agora. O que tem ocupado teu pensamento? O que você está pensando exatamente agora está determinando muito o futuro da sua vida. Você está entendendo o que eu quero dizer nessa manhã? Aonde está teu coração, irmão, está entregue tudo que vem na tua cabeça. Tudo que você está falando e pensando agora, nesse momento, determina a tua semana. Se você está aqui agora, nesse exato momento, entendendo esse versículo, sabe como é que vai ser a tua semana? Do mesmo jeito da outra. Só que de uma forma totalmente o contrário do que você passou a outra. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que os problemas vão estar lá. As situações vão estar lá. Sabe qual que é a diferença? Os teus pensamentos são no Senhor. E Ele vai fazer coisas. Irmãos, preste atenção. Sabe quando Deus faz algo na sua vida que você nem espera? E você é surpreendido por Deus? Quantos já experimentaram desse momento? É fantástico. É extraordinário. E eu quero que você experimente isso nessa semana em nome de Jesus. Ser surpreendido por Ele. Mas você precisa entender onde está teu coração. Vai determinar como você vai receber isso. Porque se o teu coração está num ambiente de justiça, quando fizer, você vai dizer assim, eu disse que o meu Deus era poderoso. Eu disse que Deus podia fazer. Eu disse que, mas olha, se o exército fosse chamado, nós não estaria hoje. Então, o meu mito é melhor do que Deus. Quem entende o que eu estou falando, está aí. Diga assim comigo, nenhum governo na terra é maior do que o governo do céu. Acabou. Nenhum, irmão. Ah não, mas pastor, a minha situação hoje é porque é isso, é aquilo outro, e sabe, e eu consigo só. Ah é? 2 Crônicas, por favor. Capítulo 16, do 7 ao 12. Deixa eu mostrar para você aqui um rei que achava que era bom sozinho. 2 Crônicas, olha só. Naquele tempo veio Anani e Asa, rei de Judá. Ele disse, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grandes exércitos, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, eles os entregou nas tuas mãos. Preste atenção. Versículo 9. Porque quando ao Senhor seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, nisto procedestes loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Versículo 10. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Versículo 11. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Era até o versículo 10, desculpa, perdão, eu passei. Não, até o 12, perdão. Isso, versículo 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos... Diga assim com a pessoa assim, eu não posso confiar no natural mais do que no espiritual. Esse rei, irmãos, ele teve uma experiência de derrotar, como diz lá no versículo 8, muito mais soldados e cavaleiros do que aquele que ele se rendeu. Só que a diferença foi que aquele que ele se rendeu, ou seja, aquele que ele foi levado cativo, de fato, ele não confiou mais no Senhor.
E quando Deus levantou alguém para botar o dedo na cara dele e dizer assim, ó, você está errado nisso, essa pessoa que falou isso foi castigada por ele. Quantas e quantas situações Deus levanta alguém do nosso lado para dizer, ó, você está errado nisso. Você tem que parar com isso. Olha, isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. E a gente pega e faz o seguinte, esse aí não é de Deus não, porque ele não profetizou o que eu quero. Esse aí não é de Deus, porque esse aí não é legal comigo. Eu gosto daquele outro, que tudo que ele fala é bonzinho. Eu gosto daquele outro, porque tudo que ele fala parece que cai assim como uma luva, rapaz. Parece que é, sabe assim, eu estou querendo ouvir. Quando eu quero ouvir uma coisa, eu vou lá e aí a coisa acontece. Diga assim comigo, nem tudo está no natural. Nós precisamos entender que o nosso coração, quando está longe do Senhor, irmãos, a gente só fracassa. E eu sei nessa manhã que tem gente aqui que já entende do que eu estou falando. Talvez você, pastor, mas eu já entendo isso. Mas por que eu não consigo viver? Sabe por quê? Faz assim, ó. Entrega para Deus, irmão. Tem coisas que a gente quer fazer assim, ó. Eu quero entregar só isso aqui, Deus, ó. Só isso aqui. Isso eu entrego. E aquilo que é para entregar mais, a gente não faz. E aí a gente entra nesse fracasso. Olha o texto lá de Jeremias 17, agora o versículo 6. Olha só. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Diga assim comigo. Quem está longe do Senhor sempre será sozinho. Um arbusto, irmãos. Um arbusto no meio do deserto. Um arbusto no meio do deserto, irmão. Você pode procurar quem gosta de Discovery Channel aí, ó. Você vai ver aquele pessoal sobre... Você vai ver que, sabe, no arbusto no deserto, sabe o que tem debaixo? Escorpião, cobra. Não dá sombra para muita coisa. Sabe? Olha só. Às vezes quando a gente caminha... Para pensar um pouquinho com você longe dos caminhos do Senhor aí. Quem era que estava perto de ti? Quais são as pessoas que têm tocado o teu coração? Como é que você tem caminhado diante disso? É sobre isso. O homem que está longe do Senhor, ele é considerado um arbusto no deserto. Ele não dá sombra. Ele só é lugar para mais cobra, mais escorpião e mais bicho peçonhento. Você está entendendo que existe um lugar onde eu e você precisamos estar para que o nosso coração esteja alinhado com aquilo que Ele quer? Arbusto fala de solidão, irmãos. Quantos amigos você tem? Mas eu tenho um nível grande de relacionamento. Tudo bem, mas quem é seu amigo? Quem é a pessoa que conhece o seu coração? Quem é a pessoa que ela afia o teu rosto? Diga assim comigo, verdadeiro amigo, afia, faz assim, ó, afia o rosto do outro. Quem é teu amigo, irmão? Quem é a pessoa que te coloca no lugar? Irmãos, eu aprendi isso com o apóstolo Isacar. Existem 2 profetas na nossa vida. Primeiro Samuel, que libera o destino, e segundo Natan, que te traz para volta, te devolve aonde você estava. Quem é a pessoa que faz esse processo na tua vida em nome de Jesus? Quem é a pessoa que você clama no coração para estar junto? Porque junto com aquela pessoa você se sente segura. Ah não, mas eu tenho muitos amigos. Quantos desses teus amigos tem o teu coração? De verdade. Para você chegar e dizer assim, rapaz, esse cara falou uma coisa para mim, parou. Não, ele conhece meu coração. Ele sabe como é que é. Fora isso, irmão, você é um arbusto. E eu estou falando disso, irmãos, em todos os sentidos, daquela parede até quem está me vendo pelo YouTube. Se você é uma pessoa sozinha, é só você parar para analisar. Eu não estou falando de colega de futebol, eu não estou falando de colega, isso tudo faz parte, porque o amigo está em tudo que é lugar. Só que quem é que conhece o teu coração de fato, que você consegue se abrir primeiramente com ele? É sobre isso. Olha o que diz o texto lá, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 10 a 11. 1 Coríntios 10, do 10 a 11. Aqui fala de um ambiente, nem murmuradores, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência a nós, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios? Desculpa, nesse texto aqui agora, de 1 Coríntios. Ele está lembrando o povo de quando saiu do deserto, quando estava lá no Egito, como estava naquele ambiente, o que eles perderam por serem murmuradores. E sabe quem é uma pessoa que pode parar a tua murmuração?
na terra é alguém que te conhece. Chega para ti e diz assim: cara, mas tu só fala coisa errada. Da tua boca não sai se sai 10 palavras, 11 é murmuração. Quem é essa pessoa que fala isso para ti? Tu, epa, sabe que eu não tinha parado para analisar isso? É sobre isso, diga assim comigo: arbusto não tem raiz profunda. E nós precisamos entender que a igreja do Senhor Jesus, faz assim no braço com o teu irmão assim, ó, é relacionamento de profundidade. Não pode ser só um domingo que eu venho e volto. Um domingo, daí você não sabe porque você está aí exposto a tudo. Você vem na igreja só quando você quer, da maneira como você quer, não se alimenta, não busca relacionamento, não está nesse ambiente. Aí qualquer problema, sabe o que acontece? Você muda de lugar. Porque um arbusto, por não ter raiz, o que é que acontece? O vento tira ele do lugar. Ele está aqui a pouco, daqui a pouco ele está lá, daqui a pouco ele está lá, daqui a pouco ele está lá. É só mudar a areia de baixo que ele vai junto. Quantos estão dizendo, diga assim comigo: eu não sou arbusto, em nome de Jesus. Porque o arbusto, irmão, não traz crescimento para ninguém. Pelo contrário, você vive a vida inteira do mesmo jeito, da forma que, sabe, que só atrapalha. Essa que é a verdade. E a Bíblia diz que quem não ajunta, espalha. Ah, pastor, mas espera aí, não é bem assim, porque na verdade, irmãos, existem 3 níveis de pessoas dentro da igreja. Deixa eu falar isso para você. Tem os discípulos, tem as ovelhas e tem a multidão. Nenhum desses lugares existe um crachá para você dizer assim, ó, para mim ser ovelha eu preciso de um crachá, para mim ser discípulo eu preciso de um crachá. Não tem isso. Todos têm e podem, porque nós fomos chamados para fazer. Quando você é chamado para fazer e não faz, você não passa de ser um servo inútil. Isso não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia diz. Deus entrega um talento na sua mão, se você enterrar ele, você vai perder o que tem. E vai ser dado para quem tem mais, porque quem tem mais está produzindo mais. E isso não fala, irmão, de estatística, de número. Não é quem é melhor, quem é pior. Não é sobre isso, é sobre ser o que o Senhor me chamou para ser. Diga para a pessoa do seu lado: eu sou um canal de bênção. Deus me fez um rio e não uma lagoa. Nós precisamos entender isso. Mas quantas pessoas ou quantas situações ao longo da nossa caminhada se tornaram arbustos? Quantas pessoas que você já viu, meu Deus, cadê fulano de tal? Cadê fulano de tal? Você vai ver, não tinha profundidade, não tinha relacionamento, não era amigo. Não abria a boca, sempre murmurava de tudo que se falava, estava errado nisso. É aquele negócio que eu acabei de falar, de tudo. Sabe, tudo está errado, não tem uma coisa certa, não tem um olhar bem. Tudo que se fala porque na verdade é o seguinte, porque isso, porque aquilo outro. Irmãos, em nome de Jesus, bota a mão assim na tua boca, assim, ó. E fala assim: em nome de Jesus, só vai sair coisa boa da minha boca. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem a ver com... Entenda, irmãos, o que eu quero dizer nessa manhã. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você apenas. Tem a ver com o propósito e o projeto de Deus para nós. Quem crê assim, diga glória a Deus. Outra coisa, no versículo 8, lá de Jeremias 17. Diz assim, ó. Porque... Versículo 7 diz assim, ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada. Diga assim comigo: árvore plantada. Olha a diferença. De alguém que não confia no Senhor é considerado um arbusto. Mas alguém que entrega a sua vida ao Senhor é como uma árvore plantada. Você está entendendo? Quem confia no Senhor se torna uma árvore plantada. Ou seja, é vista de longe, dá fruto, dá sombra no meio da seca. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Por isso que tem pessoas que se olham assim: meu Deus do céu, mas fulano de tal é uma bênção. Olha o que ele está passando, olha o que ele tem vivido. Mas, irmãos, a base dele está no Senhor. Não está no braço, não está na empresa, não está na conta, não está em canto nenhum, está no Senhor. E é sobre isso que a gente precisa entender como igreja nos dias de hoje, irmãos. Porque a luta, a perseguição, a provação, o levantar do inferno sempre vai acontecer até a volta de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Então até nós subirmos e morar com Ele, o pau vai cantar no nosso lombo aqui.
Não tem meio termo, não tem outra situação, não inventa uma vida de, porque, sabe, eu sou crente agora, então eu não tenho dificuldade. Não existe isso, pelo amor de Jesus Cristo. Você tem que ir para cima. Diga para a pessoa do seu lado assim, com um olhar de cara, fala assim, vai para cima, meu irmão. Bate no ombro dele assim, vai para cima, meu irmão. Sai desse lugar, irmão. Não, pastor, mas é porque o senhor não sabe, fulano de tal me traiu, e aconteceu isso comigo, e me deixou chateado, Imagina, irmãos, olha aqui para mim, preste atenção uma coisa que eu quero dizer para você. Jesus, sabe quem foi Jesus, né? Jesus caminhou com um abençoado, sabendo que aquele abençoado quem ele era, e o queria fazer. Você sabe de quem eu estou falando, né? Judas. Jesus não tinha nada a ver comigo e com você. Tinha absolutamente nada a ver com o que ele tinha que fazer. Só que, irmãos, quantos já ouviram pregar dizer assim, porque Jesus foi, sabe, colocado no madeiro e isso. Irmãos, Jesus se colocou no madeiro, entenda isso. Jesus não foi assassinado por mim, por você. Ele entendeu o propósito dele. Então, ele se colocou na cruz. Quantos creem assim? Diga amém. E será que não tem sentido isso para mim e para você? Será que eu e você não precisamos, precisa de mais o quê para entender que alguém morreu para que eu e você tivesse vida eterna? E aí, nesse lugar onde Jesus caminhou com um traidor, um cara que vendeu ele por 30 moedas de pratas, deu um beijo na cara dele, Jesus olhou para ele e falou assim, agora vai lá e faz o que foi dito sobre você. Amou ele até o final do tempo, irmão. Aí hoje, qualquer abençoadozinho que não te dá a paz do Senhor, qualquer situação de encarregado na empresa, que o cara lá dormiu, sei lá se dormiu à noite, chega em casa, meteu os pés lá, eu tenho que sair desse lugar porque eu estou sendo humilhado. Esse lugar não serve para mim porque eu estou sendo aposto num lugar. Irmãos, preste atenção no que eu quero dizer para você. Só tem autoridade quando você vence processos. Você só tem autoridade no ambiente quando você decide permanecer. A Bíblia diz que a permanência, ela gera perseverança. Você quer ter autoridade na faculdade, você quer ter autoridade no seu trabalho, você quer ter autoridade na sua empresa, aprenda a depender do Senhor e avance em nome de Jesus. Paulo diz assim, que a nossa leve e momentânea tribulação, olha só, leve e momentânea tribulação, não vai se comparar com a glória que Deus tem para nós. E aí você tem que definir o que você quer, o que você tem vivido hoje, qualquer coisa. Qualquer coisinha para em nome de Jesus, diga assim comigo, não é assim. Deus quer mais de nós. Irmãos, você tem uma força dentro de você, que nem um poderio bélico no mundo inteiro é maior do que a sua palavra como igreja. Você está entendendo que a Bíblia diz o seguinte, que aquilo que eu ligar na terra é liberado no céu. Nem as portas do inferno prevalecerão contra nós. Então você precisa entender o que você tem carregado. Se o seu coração está no Senhor, então pratique isso. Se a tua dependência está no Senhor, então traga a palavra como o Senhor. E traga isso como estilo de vida. Não ande como um arbusto. Diga assim comigo, a partir de agora, eu sou uma árvore. Em nome de Jesus. Olha o que o versículo diz. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Pastor, mas meu Deus, está tão difícil, será que você não está se tornando um arbusto, irmão? Pastor, eu até que eu era uma árvore antes, sabe, eu tinha tudo isso aí, pastor. Eu era assim, bem aí, desse jeitinho. Mas agora sim, parece que para mim está tudo difícil. Será que você não está virando um arbusto, irmão? Diga assim comigo, eu sou árvore. Eu não sou arbusto. A árvore, irmãos, olha só que pega. Ele estende as suas raízes para o ribeiro e não receia. Ninguém diz para uma árvore onde ela tem que buscar água, irmão. Ela já sabe. Você como cristão, você não precisa de alguém para dizer toda a vida para você, você é mais que vencedor.
você é mais que querido, você tem isso, eu gosto de ir para a igreja porque lá a palavra levanta a gente, porque lá não sei o quê. Uma árvore não precisa de ninguém. Diz assim, ó raiz, ó para a esquerda agora, ó raiz para a direita. Não, ela procura as águas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? O que você tem procurado nesses dias? Você tem entrado no YouTube, aí eu quero ouvir uma palavra de Deus mexendo no meu coração. Aí aparece um endemoniado lá que não tem sujeição a ninguém, um cara que anda só pregando nas igrejas sem ter pastor nem nada, e você, essa palavra mexeu com o meu coração. Daí eu vou lá, Ctrl+C e boto na rede social. É assim mesmo. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, quem não te conhece, que te compre. Meu avô falava isso para mim, meu avô dizia assim, Abel, quem não te conhece, que te compre. Entenda, irmãos, a árvore não precisa de ninguém dizendo assim, ó, pois então, raiz, hoje é dia de beber um pouquinho mais de água, tá? Você avança um pouquinho a raiz. Não, no tempo oportuno ela começa a procurar. Sabe quando você começa a ver os problemas vindo? Opa, eu tenho que buscar no Senhor. Sabe, mas tá, meu Deus, está vindo tal, eu estou percebendo que vai, então eu vou para o Senhor. Irmãos, tem duas maneiras de ofertar. Você oferta na sequidão ou na abundância. Eu te garanto que quando você oferta na abundância, você está muito mais rendido ao Senhor do que na sequidão. Porque na sequidão você está desesperado para fazer qualquer coisa para mudar. Então, Senhor, olha só, eu quero fazer um sacrifício para Ti. Está faltando isso, mas eu vou fazer o meu melhor. Daí Deus olha e fala assim, por que tu não fez isso na abundância, filho? Quantos estão entendendo o que o Espírito diz à igreja? Árvore plantada, irmãos, dá proteção. 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 10. Eu queria que você ficasse de pé, grupo de louvor pudesse vir aqui. Os irmãos que vão ministrar a ceia podem vir aqui à frente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 9 ao 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Diga assim comigo, uma árvore abraça outra árvore. Nós vamos cantar uma canção. E antes de nós ministrarmos a ceia, eu queria que você entendesse isso nessa manhã. Preste atenção no que eu quero dizer. O nosso coração, irmãos, ele é desesperadamente corrupto. Não há em nós, por nós mesmos, um desejo, um controle maior do que o controle de Deus. Maior do que o comando de Deus. Maior do que Deus pode fazer. Mas na nossa mão existem escolhas. As nossas decisões nos trazem mais próximo de Deus ou mais longe dele. Nessa manhã, o que foi ministrado foi só para entender do ponto de vista onde você está.